Então, falando em fisiologia do movimento, nos nossos músculos, ou nos músculos dos animais, vertebrados e etc., nós temos dois tipos de fibras musculares. Nós temos as fibras aeróbicas e as fibras anaeróbicas, que também podemos chamar as aeróbicas de tipo 1 e as anaeróbicas de tipo 2. Então, as fibras de tipo 1 e as fibras de tipo 2, elas têm diferenças que são essencialmente baseadas no tipo de gasto energético que essas fibras realizam. Então, quando nós falamos em fibras aeróbicas, essas fibras utilizam como fonte de energia o oxigênio. Então você imagina, você vai fazer algum tipo de exercício de longa duração, seja natação, ciclismo e assim por diante, uma maratona, triatlo, enfim. E nesse exercício que você precisa de muita resistência, de resistência muscular, você precisa de uma reposição rápida da energia. Você precisa de uma reposição energética rápida. Então, o fator principal da utilização, que vai ser utilizado para a produção de energia nesses movimentos, nessas fibras musculares, será o oxigênio. Pois o oxigênio, ele tem uma troca rápida. Você observa que nós respiramos constantemente. Essa respiração constante, ela possibilita que nós venhamos produzir rapidamente energia nessas fibras aeróbicas. Por isso se fala aeróbica. Aeróbica de ar, né? O movimento aeróbico envolve respiração, envolve muito ar. Então, esse movimento aeróbico, esses exercícios aeróbicos, vão utilizar especialmente as fibras aeróbicas e utilizarão, portanto, de ar. Então, essas fibras, elas vão permitir, né, contrações musculares lentas e maior resistência, portanto, à fadiga. Então, temos também as fibras anaeróbicas, que são os tipo 2. As fibras anaeróbicas, elas vão utilizar para a sua produção de energia, principalmente aquilo que nós chamamos de fosfocreatina e a glicose, que são coisas que já devem estar estocadas no corpo para poderem ser utilizadas. Então, quando você vai realizar certos tipos de exercícios especialmente que não são necessariamente de resistência, mas que são exercícios que possuem mudança de ritmo, possuem paradas bruscas e assim por diante, você vai fazer um movimento de levantamento. Então, você levanta o peso, aí você tem a fase excêntrica e concêntrica. Então você levanta o peso e aí você abaixa e depois levanta. Então quando você levanta o peso, você está fazendo força para cima, há uma parada, depois há um momento de retorno e novamente uma parada. Aqui embaixo você faz uma parada brusca e levanta novamente. Então esse tipo de movimento utilizará de fontes de energia como a fosfocreatina e a glicose, né? E por serem mais adequadas para esse tipo de atividade. Então você imagina salto, manipulação de peso, você imagina a própria musculação, certos exercícios na musculação, corridas rápidas, corridas de velocidade, levantamento de peso, basquete, futebol e assim por diante. Certos exercícios, eles vão puxar mais as fibras anaeróbicas e eles vão precisar de muita fosfocreatina e muita glicose. Esses exercícios, eles são excelentes também para a perda de peso, portanto, porque vai ser gasto ali
especialmente as, as, é, aquilo que já está armazenado no corpo, digamos assim. Né? Então, quando eu tenho glicose armazenada no corpo, essa glicose ela pode se transformar em gordura, mas quando você faz exercícios que gastam a glicose, então automaticamente você não vai ter essa glicose se transformando em gordura no corpo, assim por diante. O ponto é, esse vídeo não é sobre emagrecimento, mas é sobre essa fisiologia do movimento. Fibras aeróbicas utilizam oxigênio, fibras anaeróbicas utilizam fosfocreatina e glicose. Em todos os grupos musculares do nosso corpo, nós possuímos ambos os tipos de fibras. Então, não há de se dizer que tal grupo muscular ou outro grupo muscular é composto por tal tipo de fibra. Isso não existe. As fibras, elas estão presentes em ambos os tipos, em todos os grupos musculares do nosso corpo. Porém, entretanto, existem sim alguns músculos que vão ter mais de um tipo de fibra e menos de outro tipo de fibra. Né? E também, claro, depende ainda da genética de cada indivíduo. Então, algumas pessoas vão ter mais de um tipo de fibra ou menos de outro tipo de fibra em determinados grupamentos musculares do que outras. E isso também é natural. Por isso que algumas pessoas vão ter um rendimento também maior em certos exercícios como natação e ciclismo, e outras pessoas vão ter um rendimento melhor em certos exercícios como salto, musculação e assim por diante. Agora, ambos os tipos de exercício fortalecem aquele tipo de grupamento muscular e aquele tipo de fibra. Então, quando nós fazemos exercícios que fortalecem as fibras aeróbicas, nós vamos ganhar mais resistência para exercícios aeróbicos. Quando nós fazemos exercícios para que fortalecem as fibras anaeróbicas, nós ganhamos mais resistência para as fibras anaeróbicas. Por isso também que algumas modalidades de treino, algumas modalidades de exercício, treinarão certos grupamentos musculares e treinarão certas fibras musculares que outros exercícios não treinam. Então, um atleta que é excelente em uma determinada modalidade, porque ele foca naquilo todo santo dia, ele não será necessariamente bom em uma outra modalidade. Ele não terá a mesma força, o mesmo rendimento em outra modalidade. Então, são tipos diferentes, ainda que visualmente você veja os corpos atléticos, ainda podem ser até mesmo semelhantes em alguns casos, mas são fibras diferentes. Então, uma rotina de exercício completa será aquela rotina de exercício que irá treinar tanto as fibras aeróbicas quanto as fibras anaeróbicas e criar hipertrofia em ambos os tipos de fibras e gerar ganho de força e resistência no músculo de forma geral para qualquer tipo de atividade. Porque quando falamos em pessoas do dia a dia, não em atletas, né, considere que você não é um atleta, você é uma pessoa normal que vive a sua vida fazendo alguma outra coisa. Você trabalha no escritório, sei lá. Então, você precisa de fortalecimento físico tanto para atividades aeróbicas quanto para atividades anaeróbicas, porque no seu dia a dia você vai fazer vários tipos de atividades. Você precisa levantar uma caixa ou fazer uma caminhada mais longa ou alguma coisa do tipo. Você precisa ter o fortalecimento de ambos os tipos de fibras musculares para as suas atividades diárias.